Salve, salve galera, Bruxo na área para fazer mais um exercício aí da Unichamps com vocês. O exercício agora é o exercício número 44. Cara, Unicamp aí sempre antenado às notícias, hein? Então ele tá falando aqui, ó, que em 2020 algumas pessoas elas foram impactadas por consumir cerveja contaminada com dietileno glicol, perfeito? Esse daqui foi uma notícia que correu aí o Brasil e o mundo, essa contaminação da cerveja. E ele fala assim, ó, a respeito desse episódio, né, pode-se afirmar que se o etileno glicol que estava dissolvido na água fosse, né, utilizado em qual sistema e por que ele seria substituído, qual uma substância que a gente poderia substituir esse cara. Pessoal, seguinte, ó, o dietileno, olha que nome grande, né? Dietileno glicol é uma substância química que serve para a gente fazer o resfriamento de substâncias ou de sistemas. Então eles usavam esse dietileno glicol para resfriar o sistema mais rapidamente, beleza? Muito bom. O que o dietileno glicol faz? O dietileno glicol, ele baixa o ponto de congelamento da água. Então ele faz com que a água congele a uma temperatura mais baixa. Por isso que ele trabalha como num sistema de resfriamento na linha de produção da cerveja. Então ele faz com que essa água congele mais numa temperatura mais baixa, então essa linha de produção vai ficar com uma temperatura mais baixa, resfriando mais rapidamente. Você ganha uma velocidade no processo de produção. Então não pode ser alternativa B, tá vendo? Ó? E nem D, porque ele fala de aquecimento da linha de produção. Então é no resfriamento. E aí ele pergunta, esse material poderia ser substituído por o quê? Poderia ser substituído por etanol, mas não por sal de cozinha, ou esse material poderia ser substituído por sal de cozinha apenas. Então vamos ver. Ó, qual que é o grande lance aqui? Toda vez que eu adiciono um soluto em uma solução ou um soluto na água, ele causa algumas mudanças e o ponto de congelamento é um deles. Então toda vez que eu adicionar um soluto na minha água, ela vai ter o ponto de congelamento abaixado. Então ela não vai mais congelar, por exemplo, a 0 graus. Ela vai congelar -1, -2 e assim por diante. Mas esse soluto tem uma característica específica. Esse soluto deve ser um soluto não volátil. Ou seja, um soluto que não evapora. Por quê? Porque se ele evaporar, ele não vai ter mais essa função de baixar o ponto de congelamento. E ele me dá duas situações aqui na alternativa A. Ó. Ele fala, pode ser substituído por etanol ou sal de cozinha. Cara, poderia ser substituído por etanol o dietileno glicol? Não. Por quê? Porque o etanol é volátil, ele evapora facilmente. Então, na hora que você colocar o etanol na água, ele vai evaporar e aí a água não vai ter esse abaixamento no ponto de congelamento. Então, eu posso substituir por sal de cozinha, mas não por etanol. Então, a alternativa A está errada. Então, a alternativa C, pra gente, vamos ler certinho para ver que é a única que sobra como a mais correta. Resfriamento na linha de produção de cerveja, ok. Esse material pode ser substituído por sal de cozinha. Sim, lembra, sal de cozinha é um composto iônico que é sólido em temperatura ambiente. Então ele não é volátil, ele não evapora facilmente. Então quando eu coloco ele na água, ele baixa o ponto de congelamento da água e ele não vai evaporar, continuando baixando ali o ponto de congelamento da água. Perfeito? Ele vai continuar na minha solução. Então só pode ser aqui pra gente a alternativa C. De campeão, beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, aciona o sininho e compartilha com todo mundo. O Bruxo fica por aqui, ó. Mas daqui a pouquinho ele tá de volta, hein? Fui!